Fala pessoal, aqui é John Daniel Traderbot, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de indicadores técnicos. Hoje nós vamos falar sobre o indicador RSI, que em inglês significa Relative Strength Index, em português IFR, Índice de Força Relativa. Esse indicador foi criado em 1978 por uma figura muito conhecida, Wallace Wilder. E a gente tem que levar em consideração o contexto no qual esse indicador foi criado, né? Então, em 1978 não existia computadores, o trading era mais de swing trade, o posicionamento, você não tinha operação day trade tão frequente como tem hoje. O mercado era completamente diferente de hoje. Então a gente tem que pensar, sempre que a gente vai utilizar um indicador, poxa, em que contexto aquele indicador foi criado, para que ele serve, como utilizá-lo. Isso é muito importante do que simplesmente sair pegando o indicador, ver em alguns sites, alguns setups, modelos operacionais de como operar aquele indicador e sair tentando automatizar ou rodar na mão. Então a gente precisa ter esse senso crítico para a gente poder ter maior chance de sucesso dentro do mercado financeiro. Eu não estou aqui para falar se o RSI ou o IFR é um excelente indicador, se é bom, se é ruim, como ter o sucesso, qual que é o segredo de usar o RSI. Eu estou aqui para falar sobre o que é um indicador e como ele é calculado, para que você possa tomar suas próprias decisões. Então vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o RSI, o IFR. É um indicador do tipo de oscilador. E os osciladores, eles são geralmente indicadores baseados em momento. É um conceito que veio lá da física que o pessoal do mercado financeiro resolveu utilizar. O momento nada mais é do que uma medida de conservação de energia, onde você faz aí a conservação, o balanço entre cinética e potencial, embalo, pulso. Não estou querendo dar aula de física aqui também, mas tem a ver aí com a quantidade de energia que tem naquele momento em determinado sistema. Então o que a gente quer dizer com momento no mercado financeiro é quando os preços estão se elevando, ascendentes, quanto de energia está sendo utilizado ali, ou está perdendo energia neste movimento de subida. Então a ideia é capturar ali uma desaceleração do movimento, uma possível reversão do movimento. É isso que os indicadores de momentum tentam identificar. Então, geralmente, os indicadores de momentum eles trabalham com regiões de sobrecompra e sobrevenda, que são determinados níveis de valores do indicador, o qual, a partir daquele nível, o ativo estaria sobrecomprado, ou seja, já teve muitas compras e espera-se que haja uma correção dos preços ou até mesmo uma reversão. Pela ponta oposta, pode ser que o preço foi caindo muito e atinja uma região de sobrevenda, onde espera-se que haja uma correção, tem algum comprador que vai levar esse preço um pouco acima antes de voltar a cair, ou até mesmo uma reversão. Então eles tentam trabalhar com estas ideias de sobrecompra e sobrevenda. Então me acompanhe na tela que eu vou demonstrar tanto no Profit Chart quanto na NinjaTrader como se utiliza o indicador RSI e nós vamos ver também detalhes sobre o cálculo, como é que se realiza o cálculo e como que se escreve o código-fonte para cálculo desse indicador. Me acompanhe. Bom pessoal, então eu estou com o Profit Chart aqui do lado e antes da gente colocar aqui o indicador, eu vou explicar qual que é a fórmula de cálculo do RSI. Então, deixa eu pegar aqui o texto que eu vou escrever aqui. O RSI ele é igual a 100 menos 100 dividido por 1 mais o valor de RS. E o que é RS? RS é de Relative Strength. Deixa eu configurar esse texto para ficar um pouco maior. Nós agora precisamos definir então o que é o RS. Deixa eu colocar aqui embaixo. RS nada mais é do que a média de alta na janela N dividido pela média de baixa na janela N. Então existem naturalmente variações de como se calcula o RSI, mas essa aqui é a ideia principal do indicador. E sendo aqui uma média de alta, e a média, por exemplo, você vai utilizar um RSI de 14 períodos. Você vai olhar para as últimas 14 barras e vai ver todas as barras que foram ascendentes, você vai somá-las e depois dividir pela quantidade de períodos, 14. E aqui no denominador do RS, você vai pegar todas as barras que foram descendentes, vai somar e depois dividir por 14. Então você teria a média de alta dividida pela média de baixa. Como você está utilizando o mesmo denominador,
O normal aqui é se fazer, então, a soma. Soma de alta pela soma de baixa. Daria exatamente o mesmo valor, porque denominador 14 vai cancelar em cima e embaixo. Vamos pensar aqui nos valores extremos. Vamos supor aqui que nós tenhamos um período onde só houve baixa nos últimos 14 períodos, né? Então o numerador seria 0. 0 dividido por alguma coisa vai dar 0. Então 1 mais 0 vai dar 1. 100 dividido por 1 é 100. 100 menos 100, 0. Ou seja, o valor mínimo do RSI é 0. E o valor máximo seria o quê? Não houve nenhuma soma de baixa, não houve nenhum indicador de baixa na janela que você analisou. Então este valor aqui daria infinito, né? Como você não pode fazer divisão por 0, mas levando aqui no limite, um número dividido por infinito daria o quê? 0. E aqui ficaria 100. Então o RSI varia de 0 a 100. E 50 seria a linha de meio do indicador, onde você teria exatamente a mesma quantidade de pontos de alta e de baixa na janela que você está utilizando para o RSI. Então vamos adicionar aqui, clicando com o botão direito, que seria indicadores, vamos colocar aqui o RSI. Percebam que nós temos duas variações aqui no Profit, RSI e um tal aqui de RSI estocástico. Eu vou explicar aqui sobre o RSI, tá? Depois, em outro vídeo, a gente pode falar sobre o estocástico, até porque a gente precisaria de documentação para isso, que a Nelogica não ajuda muito aí com relação às suas ferramentas e indicadores. O RSI, que é uma implementação clássica, a gente encontra informações em outros locais também, e também tem um código-fonte de exemplo para a gente poder utilizar aqui para explicar. Então, olha só, o indicador está aqui embaixo. Percebam que aqui tem uma linha de 70, que seria, por exemplo, uma linha de sobrecompra. A linha de sobrecompra é o trader que vai definir. Minha linha de sobrecompra é 80, é 75. Isso aqui você vai testar um indicador em diversas configurações, janelas de tempo, para definir o que seria um bom limite de sobrecompra. E aqui um bom limite de sobrevenda, geralmente é 30 ou 20. Então é o trader que vai fazer isso em seus testes. Quando você clica aqui no indicador, nós temos aqui a quantidade de períodos. Posso colocar 14 períodos. Então observe, quanto mais períodos eu coloco, mais o indicador tende a ficar próximo da linha central. Então, e por que isso? A explicação é muito simples, basta ver aqui a fórmula. Deixa eu trazer a fórmula aqui de volta. Quando você pega uma janela de tempo, quantidade de períodos muito longa, o que vai acontecer é que dificilmente vai ter uma sequência apenas de alta ou apenas de baixa. Então isso vai levar o indicador a ficar mais concentrado aqui na linha central, na linha de 50. A gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos supor aqui, 50 períodos. Observe como ele vai ficar mais próximo aqui do centro. Então dificilmente ele vai atingir ali limites de sobrecompra mais extremos, como 90, 80. Então você vai ter que trabalhar esses limites de sobrecompra em outros valores. Aqui na NinjaTrader, o indicador é exatamente o mesmo. Vou apertar Ctrl I, vou procurar aqui por RSI, que seria o indicador em inglês, né? E aqui nós temos a quantidade de períodos e uma suavização, seria uma média exponencial dos últimos 3 valores do RSI. Eu vou dar OK aqui e nós temos aí na linha amarela a média, então seria a suavização, e o RSI na linha azul. Ele já vem aqui com as linhas de sobrecompra e sobrevenda definidas em 70 e 30, mas você pode clicar 2 vezes e modificar aqui nos lines o valor de lower e o valor de upper. Então você fica à vontade aí para alterar isso. Ok, então explicada aí a intuição dos indicadores, vamos ver a implementação do código-fonte para dar um gostinho aí sobre o que é criar estratégias, criar indicadores você mesmo utilizando as linguagens das plataformas. Vamos começar então com o Profit, que utiliza NTSL. Aqui no Profit eu vou clicar aqui em Estratégias, Editor de Estratégias. Vamos abrir aqui em Exemplos, nós temos a opção aqui IFR. Vamos selecionar, então nós já temos aqui um código de exemplo dentro do Profit Chart. Sempre em um código nós temos aqui as entradas, esse indicador, a única entrada dele vai ser a quantidade de períodos, que está aqui com o valor default de 14. Nós temos algumas variáveis aqui, então tem aqui S de soma de high, soma de low, nós temos aqui um índice, um ratio, que seria o valor de RS, como eu expliquei anteriormente, e um result. Por que coloquei aqui como result? Porque este código aqui poderia ser utilizado como uma função em um outro código.
Então aqui nós temos um código, eu vou tentar não entrar muito em detalhes, mas vamos explicar aqui rapidamente. Nós temos a primeira condição if a barra atual for igual ao período menos 1, ou seja, é o primeiro cálculo do indicador. Ele vai precisar aqui de 14 menos 1, então a barra atual teria que ser 13, ele vai tentar fazer aqui o primeiro cálculo. Ele vai zerar as variáveis shigh, slows, com valor 0, e depois ele vai fazer aqui um loop até período menos 2, onde ele vai identificar se o preço da barra do loop for maior do que o preço da barra anterior, o preço de fechamento, então ele vai acumular essa quantidade, essa variação da barra dentro da variável shighs. Então vai pegar o valor de shighs anterior e vai somar a diferença de fechamento da barra atual para a barra anterior. Se for menor ou igual, ele vai somar em slows, vai acumular. Então agora ele tem shighs e slows para poder fazer a conta do relative strength, que seria a média de alta dividido pela média de baixa. Então ele vai verificar aqui, se slows for diferente de 0, não daria problema de uma divisão por 0. Na programação, sempre que você faz uma divisão por 0, dá erro no computador. Então você sempre tem que cuidar para não fazer isso, divisões por 0. Então ele verifica, se for diferente de 0, o sResult, que vai ser o valor do RSI, vai ser a fórmula que nós falamos. 100 menos 100 dividido por 1 mais o valor de RS, que é o shighs, sobre o slows. Se slows for igual a 0, ele vai falar que o RSI é igual a 100. E aí vai plotar o resultado do RSI. Então isso aqui já faz toda a conta do RSI. Daqui para frente é apenas um código no qual ele vai fazer o cálculo do RSI de maneira iterativa para as próximas barras. Então aqui muda alguns detalhes, mas nada demais. O básico aqui a gente já viu como é que funciona o RSI. Vamos ver aqui dentro da NinjaTrader como que seria o NinjaScript do RSI. Então eu abri aqui o editor do NinjaScript. Nós vamos aqui em Indicators e nós vamos procurar aqui o RSI, Relative Strength Index. Nós temos aqui o código do RSI. Deixa eu tirar essa parte daqui. O código em NinjaScript ele é muito mais estruturado, muito mais, vamos dizer, organizado do que a linguagem NTCL. Então isso permite fazer muito mais coisas do que NTCL. Tem uma estrutura muito melhor e baseia-se em C#. Então nós temos aqui um namespace, depois nós temos o nome de uma classe, RSI, que vai herdar a interface de indicator. Nós vamos ter aqui os atributos, e nós vamos ter aqui o que se faz nas transições de estado daquele NinjaScript. Então, onStateChange, nós vamos ter um estado para definir os valores default das variáveis, do funcionamento do indicador. Nós vamos ter um estado para configurar inicialmente os valores que vão ser utilizados dentro do indicador. Nós temos um estado aqui quando os dados estão carregados no gráfico, o que o indicador deve fazer. Então observe que aqui nós temos 3 constantes sendo calculadas em configure. A primeira constante nada mais é do que um fator de uma média exponencial. Então para você que perdeu o vídeo no qual eu expliquei sobre médias móveis, eu recomendo você assistir, porque eu explico sobre isso lá. Então o fator de uma média móvel exponencial é esse, 2 dividido por 1 mais quantidade de períodos, que seria aqui a suavização do indicador, que a gente viu na hora que incluiu dentro da NinjaTrader. A constante 2 nada mais é do que o outro elemento da média exponencial, né? É 1 menos a constante 1. Poderia até ser simplificado aqui e terem escrito aqui, ó, constante 1. Então seria até mais simples escrever isso, né? E a constante 3 nada mais é do que período menos 1. Deve ser utilizado aqui em algum lugar. Em seguida, nós temos aqui o método onBarUpdate, que dependendo do indicador ou da estratégia, vai definir se vai ser calculado no fechamento das barras, para cada tick, para cada mudança de preço. Então aqui nós vamos fazer a seguinte conta. Vamos passar aqui no código. Bom, aqui ele faz primeiramente uma inicialização. Se a barra atual for igual a 0, vai inicializar as variáveis, as séries de dados down e up. Se o período for menor que 3, ele vai colocar a média do RSI em 50 e vai retornar. Se a barra for diferente de 0, aí ele vai proceder esses cálculos aqui. Então ele vai pegar o valor de entrada atual e anterior, que no caso será o preço de fechamento das barras. Mas você pode configurar o RSI dentro da NinjaTrader para ser utilizado em outras séries de dados que não são a série de dados de preço. Então você tem essa liberdade dentro da NinjaTrader e o código aqui já está adaptado para isso.
Então, se você quiser calcular o RSI sobre, por exemplo, volume, você conseguiria fazer um RSI de volume. Você poderia fazer um RSI de um outro indicador. Isso daí é totalmente livre aqui dentro da NinjaTrader e o código já está adaptado. Então, em seguida, ele vai fazer o quê? Down 0. Então, na posição 0 dessa variável, ele vai colocar o valor máximo de input 1 menos input 0. Ou seja, o preço de fechamento da barra anterior menos o preço de fechamento da barra atual. E vai tirar o máximo deste valor com 0. Então veja, se input 1 for maior do que input 0, nós teremos um valor positivo. E aí significa que input 1 maior que input 0, o mercado está caindo, então ele vai colocar aqui em down 0 o valor dessa diferença, porque será o maior valor entre este primeiro elemento e 0. E aqui em up, ele vai fazer o contrário. Então para as barras de alta em relação à barra anterior, ele vai armazenar aqui em up. Em seguida, ele vai verificar se current bar mais 1 é menor que a quantidade de períodos do seu RSI. Se for menor, ele vai fazer isso daqui, vai manter como 50 o valor da média do RSI, ou seja, você vai calcular o RSI depois que você tiver a quantidade de barras igual a período. Então, quando for igual a período, ele vai fazer o seguinte, average down 0 vai ser o SMA down e o average up vai ser o SMA up. O que o SMA faz? A gente pode olhar aqui em data load, nada mais é do que uma variável que vai armazenar a média aritmética da série de dados down pelo período fornecido como parâmetro. Então veja como a linguagem é bem mais estruturada. À primeira vista parece mais complicado, mas uma vez que você entende como programar, é muito melhor programar aqui em NinjaScript. Então ele vai identificar se for igual a período, vai fazer essa inicialização de average down, average up. Se for maior do que período, aí ele vai fazer simplesmente isso daqui. Ele vai pegar o average down, vai multiplicar pela constante 3, vai somar com o down atual, vai dividir pelo período. Ou seja, ele está calculando a média de declínio de maneira iterativa, que seria o denominador daquela variável RS da fórmula do RSI. E aqui ele está calculando o numerador do RS, calculando aí a média de ganho das barras no período do RSI. Depois ele vai fazer simplesmente isso daqui. Em value 0, ele vai verificar se o average down for igual a 0, o RSI vai ser igual a 100. Se não, vai aplicar aquela fórmula 100 menos 100 sobre 1 mais o valor de RS, que é o average up atual dividido pelo average down 0. E aí está calculado em NinjaScript o RSI. Todos os indicadores na NinjaTrader estão com o código aqui aberto, então você consegue ver todos os códigos dos indicadores. Bom pessoal, então era isso que eu queria explicar aqui sobre o RSI. Então vocês percebem que o indicador RSI ele faz uso apenas da informação de preço de fechamento. Então originalmente ele foi pensado para comparar preço de fechamento atual em relação ao anterior. Ele faz isso numa janela que por default ali é 14 na NinjaTrader e no Profit é 9. Então ele vai calcular a média de ganhos nessa janela dividindo pela média de perdas nessa janela. E vai calcular um valor que é um oscilador, que tem o seu valor variando de 0 a 100. Então percebam que nós não temos nenhuma informação sobre quais trades foram realizados, tamanho médio dos trades, a agressão, se foi de compra, se foi de venda, qual foi o saldo da agressão. E por que não tem essas informações? Porque em 1978, quando o indicador foi criado, não se tinha essas informações disponíveis em um tempo hábil. Talvez você tivesse isso se fosse lá no local onde é a bolsa, te pedisse um monte de folha, que possivelmente talvez nem tivesse xerox naquela época. Então era um tempo completamente diferente. Então o indicador ele utiliza apenas informações de preço de fechamento. Então você tem que entender isso para entender quais são as potencialidades e restrições das ferramentas que você está utilizando. E eu diria que esse é o segredo da vida, né? Você utilizar a ferramenta adequada para o trabalho adequado é o casamento perfeito, né? Se você utilizar a ferramenta errada para um trabalho que você precisa, possivelmente o serviço não vai ficar muito bem feito, a qualidade do trabalho não será boa. Se você usar uma ferramenta excelente para o trabalho errado, também não vai ficar bom. Então, falando aqui por fim sobre ferramentas, eu vou aproveitar essa oportunidade para poder falar sobre as ferramentas da NeoTraderBot que nós desenvolvemos para a NinjaTrader. Então, se você tiver interesse, se estiver operando no mercado americano, seja por mesa proprietária ou com capital próprio, nós criamos algumas ferramentas bastante interessantes para você poder operar no mercado utilizando a NinjaTrader.
Também desenvolvemos indicadores que estão disponíveis no site da NeoTraderBot, então eu recomendo você acessar, conhecer. Tem 15 dias gratuitos, sem você precisar dar nenhuma informação. Então você pode baixar lá agora e começar a utilizar neste momento, sem precisar informar nenhum dado pessoal seu. Se você gostar da ferramenta, achar que for útil para o seu operacional, aí você tem a opção aí de tanto contratar por meio de assinatura, quanto comprar as ferramentas, comprar o direito de uso vitalício das ferramentas. Então nos vemos no próximo vídeo e até!